Uma boa noite aos resistentes, boa noite aos internautas. E eu quero aqui começar falando do fato principal da noite, não é? Engraçado que o ponto de vista sempre tem dois lados. E é muito fácil imaginar que o voto contrário a um projeto que era ruim é culpa de quem votou o projeto. Precisa ficar muito claro que, diante da situação que a cidade vem passando, aqui o vereador PC me antecedeu, falta de remédio, não planeja, buraco na rua, falta de opção para você fazer um exame clínico, cancela a festa da uva, e a culpa é do vereador que vota, porque identificou, assim como no passado, tem uma possibilidade da ADIM pegar alguns cargos que, infelizmente, só foi colocado como um nome contrário, precisa ser justo. E é aqui eu quero começar o meu discurso, fazendo justiça, só relembrando o que mais me incomodou num projeto, que, infelizmente, não nos foi ouvido, porque, de fato, fizemos muitas reuniões, e eu me lembro muito bem, desde a primeira reunião, na primeira frase, eu coloquei alguns problemas que ficaram evidentes. Primeiro exemplo, falou-se aqui do princípio da economicidade. Então, precisa usar o princípio jurídico de maneira técnica, não quando me interessa. O princípio da economicidade, previsto no artigo 70 de 88, em síntese, ele diz o seguinte: promoção dos resultados esperados com o menor custo possível. Então, desde da primeira reunião, nós questionamos a Sanebave, nós questionamos a autarquia, porque ele apresentou uma redução no custo, que era fato, porém, não dá para a gente entender por que não se economizou tudo que era possível. Você cria cargo de chefia, podendo não precisar do cargo, acaba sendo uma redundância. Então, é necessário que se respeite o voto dos nobres vereadores, assim como nós respeitamos na discussão, assim como nós fizemos propostas. Está aqui o vereador Rodrigo, que encaminhou pelo menos 30 emendas, não é? Então, cada uma das emendas foi discutido, e nós também falamos com a Sanebave, mostramos que tinha muita coisa incorreta e não nos foi ouvido. Então, precisa ficar claro que o projeto não foi aprovado porque é ruim, porque é errado, aumenta o custo da cidade, mostra uma falsa, talvez, uma nuvem, mostrando ali para o trabalhador da Sanebave que a função gratificada era a solução, e não era a solução. Nós fomos na sexta-feira lá e fomos muito bem recebidos, e a grande maioria dos funcionários que estavam lá são os funcionários do front, não é? São os funcionários que põem a mão na massa, e eles disseram claramente, falaram assim: olha, é até importante o projeto, mas ninguém veio aqui conversar com a gente, ou muito pouco vieram aqui falar sobre cargos e salários. Então, essa questão também ela é importante. E para terminar a ação e o assunto, não é, eu quero só lembrar um único fator. De fato, a Sanebave precisa ser cuidada. Os trabalhadores que têm muita experiência ali precisam ser cuidados. Mas a gente não pode perder o foco que a população de Vinhedo precisa ser cuidada em primeiro lugar. Eu volto aqui a reforçar. Se você tem uma oportunidade de reduzir custo da autarquia e você repassa esse custo colocando cargos que não eram necessários, quem vai pagar a conta no final é lá na conta de água. Cada um de nós, que moradores aqui da cidade. Então, a nossa intenção do projeto é para que o projeto, primeiro, cuidasse juridicamente. Segundo, desse oportunidade para todos os funcionários, principalmente cargos de chefia e superintendência e diretoria. E o terceiro ponto, aquilo que eu falei, a oportunidade para todos, de fato, precisa ser concreta. Eu quero aproveitar o tempo, né, que esse assunto vai se estender, e eu falar um pouquinho dessa semana. Eu quero só lembrar, a gente acaba trabalhando com fiscalização, com indicação também, e o que mais me deixou preocupado nessa semana, eu fiz algumas visitas ali na capela, e aí especificamente um dos pontos de ônibus está mal cuidado. Então o chumbador, que é o que segura a estrutura do ponto de ônibus, acabou provocando um acidente numa senhora de 70 anos, então fica aqui o alerta, para que de fato a gente olhe a cidade como um todo. Uma outra indicação também, na Rua Vitório Paulo, ali na Vila Galo,
E aí eu tenho visto alguns, principalmente o pessoal do CERM, fazendo um trabalho bem rápido. Não é? Então, aqui a sugestão é para que crie-se uma central de informações, porque lá no Morumbi, se não me falha a memória, foram 2 vezes no mesmo ponto onde havia o buraco, e um deles já tinha, foram 2 equipes, não é? E já tinha solucionado o problema. E alguns outros pontos da cidade precisa de melhoria. Então, a indicação, não é, a sugestão é que, de fato, crie talvez online, não é, para que a informação seja objetiva. Você pode colocar a foto para mim, Soninha? Durante essa semana, eu tive com o presidente dessa casa, o vereador Nil. Estivemos em Indaiatuba e o presidente da Câmara de Indaiatuba, o vereador Hélio, que está ali no centro da foto, ele foi eleito o presidente do Conselho Metropolitano, né, da Câmara Metropolitana da região de Campinas. Ali também com o presidente da Câmara de Campinas, o Rafa Zimbaldi. Pode colocar outra também. E aí, durante esse dia, eu fiquei muito feliz por ser convidado. Então, o Nil foi eleito segundo secretário, é isso, né? Segundo presidente, né? Segundo vice-presidente do Parlamento Metropolitano, e eu fui convidado entre os 294 vereadores, foram 3 vereadores convidados, eu fui convidado para fazer parte do Conselho Fiscal. E aqui eu faço jus àquilo que nós conversamos a semana passada, né, senhor presidente? As pessoas precisam entender que pensar diferente não significa que nós temos posições totalmente contrárias. Não, ficou muito claro ali que a gente quer o bem da cidade. Não é? Então, as pessoas precisam respeitar que a opinião diferente simplesmente é uma opinião diferente. Se o argumento não te convenceu, o respeito precisa te convencer. Não é? Então, eu fico muito feliz de fazer parte. Nos próximos 2 anos estaremos aí trazendo muitas melhorias para a cidade. Nesse dia, cerca de 2 horas, 2 horas e meia, foram cerca de 4 projetos que durante a semana trabalharemos, eu, o vereador Nil, para que a cidade possa sair ganhando. Pode tirar. Um outro ponto que eu quero comentar também é a questão da festa da uva. Durante o final de semana eu estive presente em algumas comunidades, presente em alguns campos de futebol, e as pessoas comentaram, a grande maioria delas se assustou com a radicalidade. Então, uma reflexão que eu faço é a seguinte: de fato, quando o assunto economia é de interesse do governo, ele toma a decisão rápida, como, por exemplo, acabar com a festa da uva. Então, precisa ficar claro que a festa da uva não está acontecendo porque, de fato, não tem dinheiro, mas não houve um planejamento. Quando você tem um planejamento, e aí, a partir do planejamento, você envolve grandes entidades. Aqui em Vinhedo nós temos muitas ONGs, muitas OCIPs. Está aí o maior exemplo, a Festa das Nações, que já vem acontecendo há 2 anos, e que aconteceu no Parque Municipal, com muitas pessoas de fora, a família participando. Então, nós tivemos um aprendizado nos últimos tempos, que a Festa das Nações é o molde que a festa poderia funcionar. Tem também grandes produtores, agricultura familiar, os produtores de uva, os produtores de vinho, e aí a gente fica pensando, o que a gente vai fazer? Vai assumir que não é possível fazer a festa da uva? Então, o que mais me cobraram, e aqui eu faço essa comunicação, né, ao governo, aos membros da Secretaria de Turismo, ao senhor prefeito, será que não haveria uma possibilidade de ouvir a população? Então, ficou essa situação. Eu estou acostumado lá na aula, assim, pode falar bastante, mas fala baixinho, igual eu falo para meus alunos. Fala mais baixinho, porque senão eu fico curioso, né? Essa orelhona grande aqui, eu quero saber o que vocês estão falando, né? Então, encaminhando já para o final, não é? É importante que a gente valorize que a cidade tem vida. Você coloca para mim, Sônia, por favor? O CEPROVI, essa semana, comemorou o aniversário de 15 anos. Então, o que é importante a gente valorizar nesse histórico de 15 anos? Lembrar sempre dos alunos, principalmente, dos professores,
dos funcionários, da Vera, coordenadora geral, da Cidinha, coordenadora pedagógica, da Covec, que mantém a mantenedora do CEPROVI. E eu quero aqui dar os parabéns de uma forma diferente. Eu quero, de fato, lembrar que, assim como a educação passa a ser um diferencial nas cidades e nas empresas que conseguem enxergar o seu funcionário como uma pessoa que pode concorrer com todas as forças, com um nível universitário, por exemplo, o nível técnico também, vereador PC. O nível técnico, hoje em dia, passa a ser um grande diferencial. Então, dentro da cidade, a gente pode, através de cursos técnicos de administração, química, nutrição, segurança do trabalho, logística, propiciar aos jovens uma maneira de fortalecer o seu estudo. Então, eu deixo aqui registrado, essa semana faremos uma moção de aplauso ao CEPROVI, para que, de fato, a cidade valorize aquilo que tem de bom, por exemplo, a escola CEPROVI. E, para terminar, já diante do adiantado das horas, lembrar um pouquinho essa semana, ontem, o povo cristão, digamos assim, começou a pensar a Semana Santa, não é? E aí, sempre me vem essa dúvida. Eu tenho um aluno que sempre me pergunta, professor, por que às vezes as pessoas confundem o Estado laico com a sua opinião? Então, aqui eu, como vereador cristão, católico, quero deixar claro aqui a minha opinião, que muitas das dificuldades que nós temos enfrentado hoje é porque as pessoas perderam a sensibilidade, talvez, de enxergar a espiritualidade como um fortalecimento, não é? Então, o fortalecimento que a gente precisa resgatar traduz-se numa simples palavra. Eu quero lembrar de uma palavra, que é o respeito. Então, eu quero desejar a todos aí uma feliz Semana Santa, que o respeito seja motivo de orgulho para todos nós, que nós possamos termos ideias diferentes, mas que o respeito continue nessa casa como tem acontecido. Então, eu desejo uma feliz Semana Santa a todos. Deus abençoe.